Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de dia, quem é de tarde, quem é de noite. Mais um Tarocast. Hoje nós estamos no 7º Tarocast, diretamente dos estúdios Mercúrio, aqui da GA, Escola de Astrologia Centro Cultural Esotérico, e com o meu queridíssimo Ney, mais uma vez aqui presente. Sétimo encontro. Sétimo Esse encontro. número 7 é mágico, né? Pois É é, místico, é tem um monte de coisa cabalístico. cabalística, um monte maravilhoso. E chegamos ao 7. Então quer dizer que a gente talvez tenha muitos episódios adiante ainda. E com considerações e com comentários muito positivos até agora de tudo que a gente tem exposto, colocado nos tarocasts anteriores, né? Isso, nossa senhora, mas é e-mail, é recados, é PVT, é WhatsApp, WhatsApp. é, Realmente as pessoas têm usado elogios, né? exatamente. Sugestões, né? Eu acho até que, às vezes, assim, às vezes eu chego em casa depois da gravação e penso, será que eu fui muito crítico? Será que, de repente, excedi os limites? E aí vem uma mensagem, que maravilhoso, era isso que eu estava pensando, era isso que eu queria falar. Então, ou seja, a gente também está tendo uma comunicação com o público. É, Nós estamos é. colocando o nosso ponto de vista, estamos colocando aqui um diálogo, esclarecendo, sei lá, a minha experiência, a sua experiência, a experiência do mercado, a nossa observação de vida, né, em cima de tudo isso, da nossa questão com o tarô, com o profissional, com a consulta. Então, ou seja, acima de tudo, acho que a gente pode estar contribuindo muito para um pensamento crítico, para que as pessoas possam avaliar, observar, porque é isso que está faltando hoje na rede social. E, aliás, isso é um tema futuro para a gente aqui, fique aguardando, hein? E é um tema interessante, porque as pessoas hoje é diferente de uma década atrás, quando não existia esse Sim, movimento da sim, sim. E internet. essa facilidade de comunicação, né? Então, na verdade, a gente está recebendo comentários e sugestões e pessoas falando de pessoas que a gente também nem sabe quem são, de outros lugares, de outros pontos de vista, e fazendo Sim. os seus apontamentos também sobre aquilo que a gente falou, mas eu acho que está vindo muito de encontro com aquilo que as pessoas realmente estão querendo ou estão pensando ou estão imaginando que a gente venha trazer realmente. Sim, Porque eu acho que chegamos está ao número sendo 7. número 7, estamos aqui, né? Estamos aqui, exatamente. Ah, Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. isto mesmo. Bom, hoje a gente vai falar sobre os limites do tarô, né? A gente estava até aqui conversando. Eu falei, não, vamos começar a gravar logo, senão daqui a pouco a gente vai falar tudo aqui entre nós e não vamos Pois é, gravar. né? Limites, Limites, arcano 8 ou 11, dependendo do baralho que você use. é, Mas eu acho que limites é importante, não só essa carta 11 e o sim, 8, a sim, justiça está no tarô, não mero acaso. Eu acho que lógico. todos nós temos que ter limites. Limites no estudo do tarô, limites na consulta do tarô. Enfim, eu acho que o tema hoje ele vai abordar essa questão. Qual a nossa responsabilidade? Porque não é só falar você tem limite, não. É a responsabilidade desse limite. Porque se eu ultrapasso, com certeza eu posso estar prejudicando alguém ou alguma coisa dentro de uma consulta, ou eu posso estar prejudicando o meu próprio estudo, porque eu posso Sim, não seguir uma orientação corretamente. Então, é esse limite que nós vamos falar, e, mas, ao mesmo tempo, da nossa responsabilidade. a seriedade, né? O quanto que você está levando a sério aquele instrumento, aquela ferramenta que você tem na mão, né? Eu acho que a Exato. justiça fala muito dessa questão, e inclusive a gente já falou sobre essa questão de ética, de seriedade, de responsabilidades, com o tarô, com os colegas, com o próprio consulente, enfim, a gente já falou sobre isso no nosso Tarocast número 1. 1 e Né? 2 também. O 2 também nós comentamos sobre alguma coisa, mas o 1 a 1 gente foi até principalmente. apresentou também até os códigos de Isso, daí foi ética, mais sobre o tarólogo do profissional. profissional. Falar de qualquer tarólogo, é profissional ou Qualquer não, pessoa qualquer que. pessoa que use, de repente, o tarô para autoconhecimento, vai jogar para a família, para alguém, Isso, a pessoa que está estudando, ou estudante, ou profissional, hoje está mais e que está usando abrangente. que tá usando essa ferramenta Isso. de alguma forma, que é uma ferramenta que está sendo assim muito
divulgado, inclusive, né, nas redes sociais. As pessoas falam muito de tarô hoje em dia, falam Olha, muito dos símbolos, eu né? agradeço a pandemia. Eu tenho muitas coisas Eu também, positivas com a eu pandemia, porque também. o meu sonho sempre foi, eu sempre digo que foi trabalhar na rede social, na internet, dando aula online, palestra online, porque fisicamente eu não conseguia chegar às pessoas. Meus livros chegam, mas eu não fisicamente. E eu acho que a internet possibilita essa aglutinação, esse agrupamento. E eu me lembro que em 2009 fiz um fórum o Fórum de Tarô, que era dos livros da internet. Em 2009, eu falei que esse era o futuro, ninguém acreditou. Né? Eu falei, olha, gente, é importante que a gente invista na internet, invista no meio, nesse preâmbulo digital para dar aula, dar consulta. Na época não existia nem webcam, nada para a gente fazer isso. Mas eu sempre admirei isso e acho É. que esse era o E futuro. você sempre foi visionário nisso mesmo. Eu já tive mais dificuldades, meio que fui sendo que empurrada e agora eu já estou Estamos aqui. já estou mais acomodada neste meio. Mas eu tive um pouco mais de solavancos, né? Mas você sempre foi visionário mesmo nesse sentido. A gente sempre conversou sobre isso. Mas os limites do tarô, Ney? Quando a gente fala principalmente de consultas, de previsão, porque o que eu observo muito hoje são as pessoas querendo lacrar, né? Ah, os Então, os lacradores. lacradores, né? Então, aquelas pessoas que literalmente criam, é assim, vai ser assim, você vai falar isso, o outro responde isso, as coisas vão se passar dessa forma, você decida dessa forma, enfim. Primeiro que o tarólogo não tem nem que tomar decisão por ninguém, né? Exato. Mas esses lacradores, eles quase que decidem, né? Porque vai ser dessa forma, eles adivinham, eles têm todo esse poder nas mãos. E eu acho realmente muito. Aí a gente fala de novo da responsabilidade e da seriedade. Será que isso é responsável? Será que isso é sério? É devido, né? Porque você está decidindo, você está lacrando, você está falando. Então, é lógico, tem algumas coisas que realmente são bastante evidentes, mas tem outras que saem um pouco da nossa condição de previsão, né? Acho que entra talvez a questão do conhecimento do tarólogo. E às vezes não entender o consulente e o tarô, duas coisas distintas nas mãos. Eu acho que há uma tríade oracular, que é o tarólogo, o consulente e as cartas. É um triângulo. Então, é uma comunicação entre eu, que conheço esse mundo simbólico, o consulente que vem com a sua questão e o tarô que está respondendo. Sim. E aí, entender esse triângulo é muito importante. Nós não podemos somente falar o que as cartas, de repente, estão orientando ou dizendo, porque até que ponto o consulente vai entender, ou vai aceitar, ou vai perceber tudo que você está explicando para ele. Então, às vezes, é interessante observar que tipo de previsão está dando ali nas cartas. Será que o consulente tem condições de assimilar aquilo, de entender aquilo? Por exemplo, sei lá, uma famosa torre, né? Olha, términos, dificuldades ou obstáculos, sei lá, angústias, sofrimentos. Às vezes o consulente não está preparado para isso porque ele não viu isso. Ele não viu, de repente, que ele está dentro de um processo de torre, dentro de um processo de ruína ou de reconstrução, porque ele está num sonho. Ele está, de repente, vislumbrando um mundo maravilhoso para ele, e não Está está com uma percebendo expectativa completamente diferente daquilo que está se da apresentando. realidade. Isso é Uhum. muito comum no tarô. A pessoa vem com uma ideia de ilusão, promoção no trabalho, que ela é maravilhosa, ou então dentro de um casamento que ela é amada, e de repente você vê um aspecto de uma conjunção de De- cartas que lhe deu um conflito, e aí você. Como é que você vai passar isso para a pessoa se a pessoa não está vendo esse conflito? Então, entra o limite, às vezes, da consulta, que eu tenho que preparar, conversar, abrir os olhos do consulente antes de realmente dar um veredito final. Ou não, ou apenas preparar ele para, olha, tempos difíceis vão vir. Ele pode até falar, não, mas está tudo maravilhoso. Olha, então você fique de espreita. fica Eu tive um sobre caso aviso, né? eu sei que você também me estava me contando antes do É, Tarocast sobre esse caso. Eu acho que vou falar o meu e você já fala o seu. certo, Eu tive um consulente que ele veio falar sobre trabalho, né? Então, eu queria certo. sobre trabalho, porque eu estou com problema no trabalho, eu quero saber se eu vou conseguir tal negócio, e lá, lá.
E abri a mandala tudo, eu falei, olha, profissionalmente está maravilhoso, o dinheiro está maravilhoso, está tudo maravilhoso na sua vida, inclusive você vai ter muito sucesso profissional. Não, mas eu estou muito preocupado, não tenha. Agora, eu estou observando que a sua relação, o seu casamento está difícil. Seu casamento não está nada bem. Não, está tudo ótimo. Acabamos de fazer uma lua de mel, uma viagem. Falei, olha, não está aqui, só está dando problemas, dificuldades. Mas como ficou esse embate dele não acreditar nesse processo, eu disse, olha, faz o seguinte, você vá para casa, reflita bastante, converse com a sua esposa, veja o que está acontecendo, porque eu acho isso muito importante, mas existem problemas aqui a serem solucionados. Não, não existe Uhum. nada. Absolutamente, está tudo perfeito no meu casamento. E tudo bem, mas, em todo caso, o seu problema está dentro do lado afetivo, não é profissional. Aí, no final, ainda confirmei, olha, vai para casa, fica tranquilo, mas observa bem o casamento. Bom, uns 15 dias depois, ele me liga novamente, dizendo, olha, ela pediu o divórcio. E aí eu lembrei exatamente, quando eu estava conversando com você sobre isso, desse caso, que ali ela pediu mesmo e foi embora. Mas eu não falei sobre isso, eu não falei sobre esse caso em particular, Certo. porque a gente não pode definir, aí que está o limite da consulta, né? Eu não posso definir a questão de um pedido se realmente não realizou. E Se você aquilo se concretiza, né? estava me contando É. um caso exatamente muito É, similar. muito, muito parecido. Eu fiz uma consulta outro dia, em que realmente o assunto principal era a questão do relacionamento, do casamento. Me parecia que eles estavam num momento realmente bastante conflituoso, bastante com brigas, bastante com discussões, coisas que anteriormente não havia, pelo menos até então, acontecido. Então, eles estavam realmente ali no embate, numa situação de ciúme, de cobrança, de controle. E eu comentei com ela sobre isso, mas não vi realmente nada sobre divórcio, mas vi que existia ali um momento bastante difícil, e eu falei até com ela, eu falei, olha, é um momento em que vocês vão ter que saber superar, saber administrar e etc. No dia, um dia, 2 dias depois, ela me ligou falando que ele pediu o divórcio. Eu falei, olha, o que eu vi, ele realmente, vocês entrando num momento muito difícil, né, com discussões, brigas e tudo mais, embates, né, mas eu não vi a questão da separação. Então, é aquilo que você falou. Muitas das vezes, até no calor de uma discussão, você fala, vou pedir o divórcio, estou indo embora, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não chega a se concretizar, né? E tem também um limite, porque, na verdade, a tiragem foi para ela e quem pediu foi ele. Então, existe também essa questão de uma terceira pessoa entrando também na sua vontade, no seu livre-arbítrio, né? Mas o limite é esse. O que o tarô nos informa, né? Ele está nos informando o quê? Que há um problema, Que que há há uma um problema. dificuldade, Sim, e isso foi revelado. Na sua consulta, a cliente confirmou, sim, havia um sim, problema, sim, né? sim, sim. Então, era óbvio que a extensão desse problema seria Pode pode desencadear, né? desencadear um divórcio, uma separação e tudo mais. Uma coisa é ter tendência, outra coisa é ter o divórcio. Uma coisa é, no caso, ele pedir o divórcio, outra coisa é realizar o divórcio. Sim, Então, nesse ponto, que é importante entender, eu falei o meu e chamei o seu, porque é o seguinte: no seu caso, haveria a possibilidade, mas não a realização, porque haveria ali a tendência de um diálogo de ainda, uma de uma reflexão, reflexão, de né? retomar o Retomar, casamento. Então, retomar, óbvio que no seu retomar. caso, uma coisa é falar e solicitar o divórcio. No meu caso, já tinha apresentado ali no mandala o Já um rompimento, rompimento. a dificuldade, porque foi Uhum. torre, 10 espadas, justiça, Eita, nós. 3 espadas, já É. foi muitas cartas dizendo que a coisa já estava no seu limite, né? E no caso, ela pediu o divórcio e saiu de casa. Sim, Mas rompeu rompeu, mesmo. mas ele não tinha a menor ideia disso. Uhum. Porque eles eram empresários, sempre cuidando muito dos Dos negócios, negócios e ele e, preocupado com exato, e isso. nunca dando atenção a ela. Só dava atenção quando eles viajavam uma vez por ano. Então, ou seja, ela cansou disso, anos, né? E ela Sim, pediu o divórcio. Então, os limites da consulta é esse. Mas mesmo assim, eu não disse que seria o divórcio, porque ele não tá. estava Você, preparado. você falou sobre a A dificuldade, dificuldade, né? ele tomar conta do casamento que estava difícil, porque ele não via isso. Então, não Entendi. podia dizer que tinha um divórcio ou uma separação ainda iminente,
naquilo porque ele não estava preparado para ouvir, mas ele estava preparado para plantar aquela sementinha da dúvida. Inclusive, na minha tiragem saiu um eremita, então poderia ter realmente uma retomada, uma reavaliação sobre aquela fala, sobre aquela postura. Enfim, espero que tenha saído de forma positiva. Mas, lógico, no momento que você já está vivendo um conflito, tudo pode vir a desencadear também para uma Eu situação. acho que o grande limite da consulta é a gente não tentar lacrar, como você diz. Tipo Não assim, adianta adivinhar. vai ter divórcio, vai ter demissão, vai ter isso e aquilo. Eu acho que o importante é preparar. Olha, o caminho é difícil, tome cuidado, fique alerta, abra os olhos. Eu acho importante a gente definir melhor, preparar o consulente para o embate. Então, Ney, o que a gente pode dizer é que existe, lógico, o limite também do tarô, né? Porque, lógico, existe também. Eu falo que o tarô é um alfabeto simbólico que tem uma representação infinita. Então, Sim, às vezes, você pode estar falando sobre uma característica daquele arcano e às vezes pode estar apontando para outro e você também não viu. Então, existe uma questão humana também, né? Do sim. próprio tarólogo. Existe também, eu acho que o limite do entendimento do consulente, que é essa tríade que você está falando, né? Sim, porque às vezes o consulente, não é porque ele chega ali, ele está preparado para ouvir tudo. Se o consulente fala assim, Até conta-me pelo tudo, contrário, né? Até pelo contrário, ele está preparado para ouvir o que ele quer, bem né? O que colocado, ele quer. o que ele quer, ele vem É. com uma expectativa, ele vem com uma ilusão, ele vem com uma percepção, às vezes real e às vezes Às fantasiosa. vezes fantasiosa, né? Então, nós temos que, primeiramente, antes, talvez, de dialogar, observar, ver exatamente o consulente. Aí eu sempre falo, às vezes, no mandala, né? Olha, cada um pode revelar muito como o seu consulente chega a você, sabe? Se ele chega de imperador, ele não vai querer ouvir muito o que você tem a dizer. Se ele já chega de lua, né? Na casa 1, ele já está De totalmente... imperador ele já vem convicto, né? Ele já Exato. vem convicto com as ideias dele, né? Então, assim, as coisas têm que bater ali do jeito Do que jeito que ele ele quer. quer. Aí vem de lua, vem fantasioso. Então tem recursos dentro da técnica, né, de leitura, que às vezes você entendeu o consulente, como é que ele se encontra. E exatamente isso é importante, antes de darmos a nossa notícia, ou até antes de cansarmos, né, de orientar a pessoa, porque às vezes você fala, repete, Sim. repete, e ela não entende, porque ela não está preparada para isso. E nesse caso, seria importante que o tarólogo respirasse fundo e diminuísse talvez um pouco a lacração dele, de querer falar tudo, e de descobrir tudo, porque às vezes o consulente não vai absorver. O consulente só quer absorver aquilo que ele deseja. O que nós podemos orientar, que está além do que ele deseja. Se o que ele deseja é bom, a gente continua, se for dificuldade, a gente orienta, mas também, se encontrar outras coisas além do que ele veio ali perguntar ou veio resolver, nós podemos sim, de algum modo, prepará-lo. Então, acho que o limite, eu acho que também está no acolhimento, né? Às vezes a pessoa chora, e às vezes a pessoa só quer falar, só quer chorar, só quer ouvir, embora a gente não seja psicólogo para ficar ali ouvindo e Lógico, mas é colocando. aquela questão até Mas humana é também, humano, né? por isso que você trocou na questão do ser humano. Né? Não tem como você também ver uma pessoa ali desesperada chorando na tua frente e você vai continuar lendo, olha, não é o momento, não, você tem Exato. que Para a parar, consulta, quer um copo para, d'água, conversa, pega na mão dela, conversa, que vamos aqui, vamos se acalmar, porque isso é muito comum chorar numa consulta. E nós não podemos simplesmente continuar a olhar para a cara da pessoa como se fosse um quadro apenas. Não, é um ser humano. E sim. nós temos que acolher essa pessoa. Então, dependendo do grau de que nós vamos falar. E aí a pessoa chora durante a consulta. Você vai continuar dando continuando dando A- 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 as, a- a- os aconselhamentos, né? Exato. Fazendo a consulta, fazendo as interpretações, como se nada estivesse acontecendo. Não é bem por aí as Exato. coisas também, né? Sim. Uma das coisas também que eu acho interessante na questão de limite é, às vezes, a experiência do próprio tarólogo. Às vezes, o consulente traz alguma coisa que ele ainda não tem a experiência. Então, eu acho que vale muito realmente a questão de uma boa interpretação, né? E esse ponto eu acho muito interessante. Geralmente, quando estamos começando com o tarô, e também me incluo, porque na década de 80 eu também falei coisas que eu não tinha vivenciado e tinha que observar melhor as cartas, mas eu não tinha essa consciência de que eu tinha que observar melhor as cartas. Porque eu não tinha passado também por grandes dificuldades, ou Sim, financeiras, ou até por profissionais. questão de vivência de vida Sim, mesmo, né? ou de relacionamento afetivo, ou com Sim. filhos, ou enfim, ou com a vida.
Eu acho que a nossa área, quanto mais experiência você tiver, melhor você vai ser um consultor. E quanto Sim, mais idade você tiver, também você vai, com certeza, aprimorar os seus aconselhamentos, sim. porque você vai começar a observar a carta com outro olhar. E aí eu até comentei numa das nossos podcasts anteriores, que eu não gostava muito de dar aulas para pessoas muito jovens, porque eu não me sentia confortável em falar para elas de, sei lá, de problemas, dificuldades, perdas, separações, desamores, porque é o sonho de um jovem. E que realmente não vai ter aquela leitura que você tem. Ele vai olhar para você e vai falar, tá, entendi, mas não é aquilo Entendi, mas que não realmente compreendi. é. Não compreendi nada, né? E aí o que entra? Esse limite talvez esteja no conhecimento da carta, às vezes até negar o que a carta significa, porque ele não tem, às vezes, a experiência para entender a própria carta. Então, aí Sim. entra um limite do conhecimento de mundo, que eu acho que quanto aí é uma questão de juventude, é uma questão de experiência, é uma questão de estudo do tarô, estudo do símbolo, da estrutura, de tudo que envolve o tarô, para que possa ter uma leitura técnica, pelo menos, se não uma leitura muito com experiência de vida, pelo menos técnica, de entender o símbolo. Mas acontece que a pessoa talvez. E aí tem um problema hoje que eu tenho observado, e eu tenho até um artigo que eu escrevi há muito tempo chamado os neoesotéricos. Neo-esotéricos. Neoesotéricos, que são os neoesotéricos, são as pessoas que não são mais esotéricas como na década do século XX, XIX, que realmente mergulhavam dentro do estudo Isso que eu hermético. ia falar. É o hermetismo, graus filosóficos, né? Esotérico é aquela pessoa que superficial, que busca, de repente, revistas em banca de jornal, livros, e falando sobre coisas de ordens ou coisas de fraternidade, ou estudos cabalísticos, estudos profundos de simbologia, mas de uma forma pescando no YouTube, pescando nos Hoje grupos. em dia É são os superficial. jovens místicos, Os jovens os místicos jovens são os místicos, né, neos-esotéricos. os esotéricos. E são pessoas que hoje não querem mais estar numa fraternidade, não querem mais ficar comungando, sei lá, dentro da AMORC, da Rosa Cruz, de uma maçonaria, de uma ordem, de uma fraternidade, Sim. porque isso, não, não quero entrar, não quero compromisso espiritual com nada. Não quero muitos Eu estudos, quero né? um Então, eu pouquinho, quero aqui, né, um pouquinho. pescar, Exato, quero só olhar para poder lacrar exato. também, né? E aí também não quer estudar profundamente o símbolo. E aí o que acontece? Aí, por não ter experiência, começa a modificar a linguagem da carta. Tudo bem, o tarô Isso é evolui, né? ótimo, isso é ótimo. Nós falamos no Tarocast passado que o tarô evolui com o seu tempo, né? E Exato, que é mais do que evidente, claro, que ele tem que se atualizar, né? exatamente. E até quem quiser, por favor, olhe lá os episódios anteriores que estão todos realmente têm as suas explicações, os seus temas e são muito bons, né? Mas tem o povo que quer mudar, né? Significados. Mudar não pode, nós podemos acrescentar. Então, porque você não pode eliminar o contexto simbólico da carta. A evolução dela está no acréscimo. Acréscimo de palavras, acréscimo de Sim, sim. conteúdos, É, novas é. perspectivas dentro do mesmo O padrão. significado é o mesmo significado. O que a gente tem que fazer é modernizar, é atualizar, é colocar num contexto atual, né? Trazer essa referência para o contexto atual, que é o que a gente comentou no Tarocast passado, né? Aí eu deixo um conselho para todo mundo aqui. Toda vez que você ouvir a seguinte frase, o meu ponto de vista é, eu vejo o arcano assim, é porque a pessoa está tentando introduzir uma ideia que é exclusivamente dela, e não necessariamente do símbolo, e não necessariamente da carta, Não necessariamente de um estudo. de um estudo. E aí eu sempre faço uma relativização com a astrologia. Ninguém mais fala assim, a minha visão do Júpiter a minha visão de Saturno é. É a sua visão, né? Então você está inventando uma Exato. nova Na astrologia. astrologia não existe mais isso. Aquilo é declarado, Saturno é Acabou. isso, sei lá, Júpiter é aquilo, Sol é aquilo, então está declarado já há muitos séculos. Mas o tarô ainda, por ter uma literatura ainda muito ampla e de muito estudo, e eu volto a falar que o tarô ainda é uma arte muito jovem de estudo,
tudo e Sim, precisamos sim, sim, orientar sim. e cada vez mais estudar, mas temos que tomar cuidado com essa premissa. A minha ideia é, o meu conceito é, a minha visão é. Você sabe, Ney, que eu acho que esses são os tarólogos negacionistas, né? É igual quem fala que não acredita em vacina, né? Sim, Então, para mim, é a mesma coisa, né? Então, assim, você não acredita em vacina, você não acredita em ciência, você não acredita em antibiótico, então, assim, em que você vai acreditar? Se nós estamos vivendo muito mais e tem todo mundo já, está mais do que provado que a ciência realmente faz com que a gente tenha toda uma condição, né? Muito mais saudável de vida, de viver mais, de enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho tarólogos negacionistas. Que é o negacionismo? É falar assim: eu não concordo com esse simbolismo, eu não concordo, sei lá, que a torre seja vista como rompimento, destruição, obstáculos, dificuldades. Não, não concordo. Aí, se você quer, aí é aquela coisa da visão pessoal. Aí, se você pergunta para a pessoa por quê, ele não tem embasamento para falar. Simplesmente vai falar, porque eu acho, ele fala assim, é porque é meu livre-arbítrio. porque é meu Eu tenho o livre-arbítrio. livre-arbítrio para mudar. E É. aí entra a questão, eu sempre falo, livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio dentro de uma demissão? Não tem. Tem livre-arbítrio dentro de uma discussão em que o outro manda você para algum lugar? Não tem. Tem livre-arbítrio diante do contexto financeiro da sua vida, sei lá, dos contextos Sei históricos? lá, Não tem. Se o outro pede no divórcio a problema, você, uma crise no país, você não tem você não tem livre-arbítrio. controle. O outro pede o divórcio. Sabe, você às vezes não tem o livre-arbítrio para comandar a vida toda. Você tem o livre-arbítrio sobre o que é inerente à sua própria vida. Mas tudo que fala sobre o outro também tem livre-arbítrio. E às vezes não é o que você quer. Então, às vezes, colocar de repente a torre, ou a morte, ou pendurado com uma carta linda, maravilhosa, né? Que dizem que esses É, negacionistas dizem, não, mas aqui é um aprendizado espiritual, e não sei o que tem. espiritualidade máxima, Episódio né? máxima. Sim, porque associa ele a Odin, a Jesus Cristo, a Osíris, que também foi Aos sacrificado, ao sacrifícios, sacrifício. né? Só que todos eles morreram, né, gente? Por favor, né? E ascenderam ao mundo espiritual. Ninguém É, ficou na Terra. Então, ou seja, ninguém continuou ninguém aqui, né? continuou aqui. Então, é um problema sério É. pendurado. Então, o que acontece? Negar, às vezes, o contexto simbólico da carta é por não conhecer a simbologia ou a estrutura do tarô. É por isso que é importante o símbolo, a estrutura, o estudo, para que você não coloque o seu ponto de vista, porque às vezes você pode, no seu conhecimento de mundo, achar que não, o livre-arbítrio é o máximo, eu mudo minha vida. Olha, não é bem assim. Você muda até um ponto, mas não exatamente tudo. O tarô, ele orienta os caminhos, que você pode estar num caminho de colisão, ele orienta isso. A livre-arbítrio seu colidir, entendeu? Sim. Agora, Ou se prevenir ou e se falar, bom, vou prevenir. colidir, mas eu já sei como é que eu vou reagir a essa colisão Mas não também, né? tem como evitar a Evitar. colisão. É, Essa é a grande questão. é, O meu livre-arbítrio está em aceitar ou não a colisão. sim, E a partir daí, sofrer ou não depois da colisão. sim. A Então, sua reação aí a é, reação, tudo é a causa e reação, tudo é esses dois sim. movimentos. Então, dentro do tarô, existem sim os negacionistas que acabam tentando ver, não, essa carta é muito, como é que eles chamam? De destino, é uma carta que fala assim, muito fatalista. Não, não existe fatalismo. Então, oito de copas, não, isso não é fatalismo. Está falando que Não, de não, forma alguma. de forma alguma. Meu livre-arbítrio, eu posso mudar o oito de copas e posso mudar a O torre. nove de espadas, Nove né? de espadas, gente, não pode. Você tem que se preparar para esse problema, é diferente, É. né? E aí, trazendo também essa questão até no limite, esse novo olhar também te dá uma interpretação diferente daquilo que você poderia dizer também, ou alertar, ou interpretar, ou aconselhar o seu E consulente, né? entramos no problema orientar o consulente e dar-lhe a dar o caminho correto. Né? Sim. Então, ou seja, preparar ele por uma dificuldade, preparar ele por um problema, ou então ajudá-lo diante de desse obstáculo. E também, lógico, que a gente vai ter cartas ótimas também, e até a gente também alertar para aquela possibilidade positiva, para aquele favorecimento que está por vir, situações também que às vezes a pessoa também não está esperando e que aquilo pode ser algo que vai, nossa, surpreendê-la agradavelmente, né? Porque o tarô vai trazer todas essas questões de experiências, mas eu acho que a gente tem sempre que tentar interpretar
muito dentro também do simbolismo, né? Não adianta você ficar negando o que é evidente, né? É, E o que já está comprovado também. o consulente ele vem com a ideia que ele vai, vamos supor, ele vai ser demitido, vai ter um problema na empresa. Mas o Tarot está dizendo que não, que ele vai ter sucesso, prosperidade, crescimento. Então, às vezes, também, sempre é muito interessante observar o que o consulente chega pensando de bom ou de ruim, e o que o Tarot está dizendo de bom ou de ruim para ele. Sim, Então, esse diálogo é muito importante, de você com o consulente com você e as cartas. Então, essa tríade, temos sempre que observar ela. E que o tarólogo, nesse limite dele de estudo, qual é o limite? O limite não pode ser ele, é aí que está a questão. Ele não pode limitar ele, porque o tarô é inesgotável, o seu estudo, a sua função, a sua, sei lá, a sua sim, análise. sim. E muitos tarólogos ou muitos estudantes estão limitando o estudo do tarô ao seu conhecimento de mundo, ao seu ponto de Ao vista. seu ponto de vista, Então, né? você O já que eu acho que eu deixei de achar, eu, né? eu acredito que o livre-arbítrio existe, e existe mesmo, e ele suplanta, às vezes, o outro, ou a decisão do outro. Não. O livre-arbítrio só é inerente à vida da pessoa, não à vida do outro. O outro também tem livre-arbítrio. Então, quando o outro toma uma decisão, aquilo me afeta, e pode ser exatamente o que eu não quero. Sim, E aí entra essa questão de entendermos que o tarô não é figurinha colorida. O tarô não é uma coisa que simplesmente é uma brincadeira, lúdico, que eu possa aqui, eu vou ver o meu flerte, eu vou ver meu casamento, eu vou ver meu trabalho, eu vou ver meu dinheiro, eu vou ver isso. sim. Eu vou ver se não der certo, eu mudo tudo. Não, isso não existe dentro do tarô. Tarô é tarô, e ele vai responder a você correto e adequadamente. Dentro daquele seu momento, né? Eu até me lembro, Ney, lembra quando você foi fazer o lançamento do seu livro de colorir, Sim, né? Ótimo, você fez o lançamento lá na Ana Rosa, nós estávamos. foi. Aí chegou uma pessoa que a gente não conhecia muito bem, mas era sua fã, e falou: Não, eu vim porque eu queria te conhecer pessoalmente, e etc, etc. Mas eu não gosto muito do tarô de Marcelle. Lembra que ela falou? Aí você falou: Você não gosta do tarô de Marcelle? Não, porque tem muitas espadas. Aí você falou: Mas todo tarô tem espadas, né? É, Então, as dificuldades também estão aí para isso, né? Aí você até que falou assim: pega as espadas, já que é para colorir, colore em cor de rosa, porque pelo menos você fica com uma visão um pouquinho mais, mais, mais né, positivo, mais Barbie otimista, da né? vida, Mais né? Barbie da vida. Mais Barbie Bota da um óculos vida. cor-de-rosa, Põe um né? óculos cor-de-rosa. Exatamente. Porque é isso que o tarô vai mostrar, né? São as alegrias e as E, tristezas e- que a gente e aí passa, que né? está a questão. As pessoas, eu tenho visto muito, e às vezes lido, não em livros, bem claro, blogs ou pontos de Sim, vista. pontos de Tá? vistas. Exatamente essa questão, não, espadas não é nada disso, espadas é somente umas orientações que você pode resolver sua vida. Não, não é bem assim. Espadas é a nossa ideologia, né? Sim, Espadas representa a nossa filosofia de vida, aquilo que eu acredito. Eu acredito, olha só, né? A minha filosofia, minha religião, minha política. Olha quanta briga religiosa e quanta sim. briga política. Isso é Até espadas. a questão da polaridade, a própria polaridade que se apresentou aí nos últimos anos na política, isso é ponto de vista, É é o que eu espadas. acredito e o que você acredita. E a gente vai Exato. chegar num denominador comum nunca, porque as pessoas vão estar ali sempre se degladiando, Um né? divórcio litigioso é espadas, Sim, sabe? Uma demissão por justa causa é espadas. espadas, No caso, uma ideologias políticas, brigas, né? Na rede social, né? É sim, espadas. né? Você tem religiosa, é espada. A minha religião é melhor que a sua, eu vou Sim, isso é defender. espadas, É é o espadas. que você defende, né? Aquele. Então, sob o ponto de vista da pessoa, tá perfeito. Aí que tá a questão de espadas. Sob o ponto de vista do consulente, espadas para ele é o que ele vai lutar, que ele vai brigar, e ele não vai abrir mão desse conceito, porque é uma ideologia dele. Então, é o ponto de vista dele, é o que ele acredita, é o que ele vai lutar até o final. Não é elemento
copas ou elemento É, paus. eu sempre falo que espadas é sempre aquela postura, um ataque e outro defende, né? Então, os dois estão armados, né? Exato, os Os dois estão dois armados. acreditam. Então, muita gente acha, então, por ter essa questão, acha que espadas é lindo. Ah, porque não, porque espadas é lindo, eu vou lutar pelo que eu quero. Só que você vai estar lutando sem observar o O outro. E outro aí se esquece de uma coisa, que o elemento paus também luta, também luta. só que observando o outro. Então há uma coerência em paus É. de E, comunhão. e aí a gente realmente tem que sempre ter esse entendimento. Aí é que está a questão do estudo, do simbolismo, e entender quais são as diferenças, né? Até dessas atitudes ou ações que a gente tem, porque se você acaba, às vezes, ficando uma pessoa que tem um pensamento, que tem uma agressividade, que tem uma forma de colocação que só briga, que isso e aquilo. Sim. Isso te leva a quê? Absolutamente, possivelmente a nada, A né? nada, e a conflitos, obstáculos e É. dificuldades. Por isso que espadas é obstáculos, dificuldades e problemas. E aí é que tá. A gente tem que tentar explicar também isso para uma pessoa com uma teimosia dessa também, Imagine o né? consulente, né? O Limite, limite limite que vai do ter, consulente. do E o consulente. limite do tarólogo, ele tem que entender que espadas reflete isso. E aí, também dentro desse processo, outro dia mesmo, uma pessoa estava dando aulas, e uma pessoa me perguntou, estava falando sobre naipe de ouros, e eles questão falar sobre uma questão afetiva, então quando sai naipe de ouros, a pessoa é interesseira. Eu falei assim, não Não. tem nada a ver com interesse financeiro. Tem a ver com ela, talvez, paternalismo, possessividade, sei lá, ela queria a pessoa, o controle da pessoa, não Inclusive a querer estabilidade da estabilidade, relação, querer né? ficar junto, não Quando a querer gente abrir tem mão terra, a daquilo. gente tem a questão da Isso é estabilidade, né? estabilidade, é meu, eu não quero largar a mão disso, ao É, a contrário, isso estabilidade da relação, manter as coisas, manter né? tudo sob Tudo controle, sob é meu, controle. né? É meu. Agora, olha só, por que isso? Voltei ao neo-esotérico. É a ideia que o naipe de ouros. Ouros é dinheiro, é ouro, E matéria. aí só vai falar Só fala sobre sobre isso. isso. Aí não sabe o estudo do naipe de ouros, que nós estamos falando do elemento terra. Aí que entra o estudo Aí é que está o simbólico. leque também que se abre, né? Exato, aí você vai ver elemento terra. E aí, o que é o elemento terra? Então, nós voltamos à questão da explicação, É. da matéria, das coisas sólidas, da segurança, do poder pessoal, da visão clara da vida, que não há mistérios, a questão é prática. Então, ou seja, você tem que entender o naipe e o símbolo a partir desse simbolismo até hermético tradicional que seja, mas algo que está muito além do seu conhecimento de mundo. Ouros é dinheiro. Então, tudo que sair na parte de ele Ah, me vai ser ama, interesseiro, é. vai ser porque vai ver se encostar em mim, porque ou senão eu vou me encostar nele, ou quem ganha mais, Ou enfim. então o naipe de paus, fala, elemento fogo. Ai, fogo tremula, tremula, fica lá balançando. Ah, então essa coisa é muito volátil. Então, olha, não vai dar certo, porque vai para lá, vem para cá. Aí é elemento fogo, fala de Da espiritualidade, espiritualidade, transcendência, compreensão, da sua motivação, entusiasmo, motivação. aquilo que te leva a fazer as coisas, né? Exatamente. Isso, então eu acho assim, o limite é um limite mais humano, né? E esse limite humano pode vir do tarólogo, na sua forma, até na sua experiência, no seu estudo, na sua compreensão, e o limite também até do próprio consulente de entender os processos que estão, né, se apresentando e que podem vir a desencadear, enfim, outras possibilidades e outras ações e outros fatores, né? E acho que, acrescentando isso, o limite do tarólogo não é o limite dele. Ele tem que ir além do limite dele, além do limite do conhecimento dele, além do limite do que ele pensa da vida, além do limite que ele acha do consulente. Uhum. Ele tem que expandir o limite dele. Então, não há limites. O tarólogo ele se autolimita no estudo e às vezes até na própria consulta. Então, ele tem que Sim. ter uma visão mais ampla de possibilidades que ele nunca viu na vida e aceitar aquilo do consulente. Porque muitas vezes o próprio tarólogo, ele, vamos supor, não gosta, de repente, do imperador, porque ele teve um problema na questão afetiva, de Sim, opressão, sim. dificuldades, e quando sai isso na consulta de um consulente, ele fala a mesma Ele coisa pode levar isso como uma experiência dele para dele, dentro da tiragem da que não tem nada a nada ver. a ver. E às vezes o consulente quer algo assim, quer algo paternalista, que cuide, que preserve, que esteja abraçando
ajudando, acolhendo. Então, temos que entender os dois lados. E o tarólogo não pode ter esse limite. Ele tem que se abster de qualquer conceito e preconceito dele diante de uma consulta, para que ele possa, então, dar a melhor consulta dele. E eu acho que hoje ficou bem claro isso, os Acho que nossos ficou bom. limites, hein? É isso aí. Gente, Tarocast 7, né? 7 cabalístico, Isso. 7 Continuamos. das coisas que estão aí por vir, e daqui a pouco vai ter o 8, o 9, o 10, e estamos juntos nessa nossa jornada. Ney, Vamos. abraço, Outro beijo beijo, até grande, a beijo. próxima, Beijo, gente. tchau, Até tchau. mais.